No programa Santa Inovação de hoje, o tema Big Data. Mas afinal, quando surgiu esse termo Big Data? Vamos conferir. Se fala de Big Data, mais especificamente desde os anos 2009. O termo ganhou uma força muito grande nos anos de 2011 a 2013, onde atingiu o seu ápice e onde ele se popularizou. E onde nós tivemos os primeiros contatos com as ferramentas e onde a gente começou a ver surgindo os cursos, começamos a ver as pessoas realmente utilizando as ferramentas que remetem a períodos mais antigos. Elas vêm, na verdade, foram criadas no fim dos anos 90, dentro do contexto que a gente encontra hoje, que é esse contexto da popularização da internet, do acesso fácil à internet e principalmente da criação dos serviços vinculados à internet que levaram a esse boom de dados, né, essa quantidade de informação disponível o tempo todo e a nossa necessidade de conseguir trabalhar com isso, lidar com isso não só na forma de processar, mas como extrair valor disso também. Se nós não tivéssemos, na verdade, um volume tão grande de dados sendo produzidos em tanta velocidade, com tanta variedade, provavelmente a gente não estaria falando de Big Data. Mas ao longo do que a gente teve utilizando essas tecnologias nos últimos anos e provavelmente nas próximas décadas que virão, esse termo vai deixar de ser tão, digamos, tão hype, tão bonito e vai se tornar um termo simplesmente data, no meu ver. O termo Big Data foi primariamente definido como o que nós chamamos do processo de conseguir trabalhar com o cenário que nós temos hoje em relação a dados. Primariamente baseado nos 3 Vs. Eu me sinto um pouco até receoso de falar dessa forma, há muita gente que não gosta dessa abordagem, mas ela ainda permanece real, no meu ponto de vista, que é a variedade, velocidade e volume de dados. Isso define basicamente os pilares do que a gente começou a ter que atacar para conseguir trabalhar com as tecnologias que hoje permitem a gente falar de Big Data, e há outras definições que se baseiam em valor e velocidade de dados que, para mim, vêm complementar justamente esse cenário. Então, Big Data, na verdade, é o contexto de dados do que nós temos hoje. A gente não tem como mais fugir. Diariamente, nós produzimos mais dados do que a gente produziu nas últimas 6 décadas. Na verdade, mais do que nos últimos 200 anos. Diariamente, a gente está fazendo isso. E a única forma de conseguir trabalhar com tudo isso, extrair valor desses dados, é utilizando as ferramentas de Big Data. E isso está se tornando cada vez mais natural. Então, toda vez que a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, toda vez que a gente reposta um tweet, interage no Facebook, interage de alguma forma no Instagram, tudo que está ali de baixo é Big Data. Todas as plataformas dali são tecnologias de Big Data. A gente não consegue muitas vezes dizer o que tem, seria muito difícil explicar tecnicamente o que acontece em cada um desses processos, mas a verdade é que a gente está o tempo todo dentro do Big Data hoje. E cada interação nossa, na verdade, é uma interação com o mundo Big Data e tudo isso que a gente tem que é personalizado por essas ferramentas é o resultado dos processamentos que acontecem em cima dessas tecnologias. Então, tudo que você vê nas redes sociais que é voltado para você, ele é o resultado de um processamento que utiliza tecnologias Big Data por trás. Agradecemos então ao professor Thomas Moreira do Senai, né, que deu essa abertura aí para a gente a respeito do termo Big Data, mas tem muito mais para falar, afinal está apenas começando o programa. E para abordar então um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor José Francisco Salme Júnior, da ExagioDesk. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao programa Santa Inovação. Também aqui ao meu lado esquerdo, a Chayane Oliveira, que é consultora em Business Intelligence. Seja bem-vinda. Obrigada, estou bem feliz sobre falar desse tema aqui hoje com vocês. E domina, né? Ambos aqui dominam, a gente vai ter um papo bem bacana. Mas afinal, começando então com você, professor. Como é que funciona então esse fenômeno dos dados em massa, né? Falando em Big Data? Bom, o fenômeno eu diria que é criado principalmente a partir da facilidade do sensoriamento. Né? Uhum. Sensoriamento acontece a partir de 95 a 97 a gente viu a internet no Brasil começando, né? Em 95 a Universidade Federal de Santa Catarina estava começando a ter acesso à rede. A FAPESC aqui em Santa Catarina investiu, permitiu que a internet crescesse no estado.
E isso aconteceu também em outros locais, permitindo que o sensoriamento e toda a conexão entre essas máquinas, né, e a coleta dos dados acontecesse para eventualmente prover uma página, né, a alguém que a requisitava. Mas está diretamente ligado à internet? Antes da internet não existia essa Antes da internet tinha, mas eu diria que o volume era muito menor e a capacidade de coleta dos dados era menor. Né? Então hoje para você, como a internet utiliza um protocolo sem estado, eu sou obrigado a requisitar alguma coisa e receber a página de volta. No retorno dessa página, alguém marca que está entregando essa página a você. Então, o nosso primeiro ponto de referência e coleta de dados na rede são os ISPs. Né? A partir daí, muitas empresas já começaram a utilizar e a comprar esses dados dos ISPs para fazer análise. Então, na época, se fazia bem logo no começo desse tipo de análise de massa de dados, eles queriam entender um pouco do comportamento. Então, chegava à conclusão, por exemplo, qual que era o melhor mês para se comprar um vestido, né? E que cor que era esse vestido predileto, né? E de lá para cá evoluiu muito essa capacidade de análise, né? E as empresas começaram aí sim a armazenar esse conteúdo e também a sensoriar, né? O que é hoje conhecido como web crawling, né? É a capacidade de disparar robôs para coleta de dados, né? E esse conteúdo ser depois usado para uma determinada análise e um determinado propósito. Aproveitando também o gancho ali da internet, ela também impulsionou a maior produção de conteúdo. Então, a maior geração de dados também vem atrelado a isso. Hoje, WhatsApp, YouTube, Instagram, são milhões de dados gerados por hora, por segundo, na verdade. E uma coisa também que está vindo por vir é que em outubro a China lançou a maior rede de 5G. E a capacidade de 5G, que é a próxima tecnologia de internet, que já está aqui, na verdade, ela vai aumentar a velocidade de coleta desses dados. E ela vai possibilitar muito também a internet das coisas, que está conectado com o que o professor falou dos dispositivos para coletar sensoriais. Então, a gente começa a ter esses dispositivos em postes, na própria rede de fibra que os provedores trabalham hoje, os provedores de internet. Então, cada vez mais está sendo coletado esses dados. Mas quando a gente fala em inteligência, né, internet das coisas, agora já até antecipando algum assunto, essas informações captadas, né, e feito um estudo em cima delas também, então a própria gestão pública pode utilizar para, de repente, estratégias e ações, semáforos, enfim. Com certeza. Isso tanto as empresas como o governo, nada mais é do que uma grande empresa, né? Então, pode utilizar esses dados para identificar padrões na sociedade, melhorar o sinal ou melhorar, por exemplo, a gente tem casos de empresas de logística que melhoraram o tempo de entrega, consultando mapas, regiões e pedidos. A gente tem um caso também da Danone, por exemplo, que ela tem um produto que a validade é muito curta nos supermercados, então ela conseguiu analisar o consumo e verificar para ser bem assertivo nessa questão também. Então evita desperdício de comida, por exemplo. E o mesmo pode acontecer com a gestão pública, né, em diversos casos. A gente abriu o programa ali, professor, e o seu colega, professor Thomas, lá do Senai, falou, né, a respeito ali dos 3 Vs, depois ampliou para os 5 Vs, né? Como é que o senhor vê essa questão desses termos, né, da questão do valor e da utilização desses Vs na Big Data? Eu particularmente sou meio contra alguns enlatados que a gente recebe aqui no Brasil, mas no caso do Big Data, quando tu tens capacidade de escalonamento, né, quando tens a capacidade de crescimento, quando tu faz upscaling de dados, né, e pega aquele extrato de dados e compara ou inclui com outro extrato para tu gerar valor a partir de algum processo interno, né? Tu comentavas sobre como as empresas de logística podem melhorar os seus processos, né? Isso entra numa área que é a revisão do conjunto de processos internos da empresa apoiado por algum RPA. RPA basicamente é um conceito atrelado à criação de robôs, né? Então tu tens robôs que vão automatizar alguma tarefa baseada numa massa de dados que já o configurou ou pré-configurou para uma operação.
No caso do valor que a gente vai agregar numa empresa de logística ou numa empresa pública, né? Seja para monitorar vazamento de água, buracos, segurança pública, o valor percebido, ele é, a partir dessa análise de dados, o que eu extraio dele para eventualmente prever uma situação ou resolver uma situação que sozinho, analisando aquela massa, eu não vou conseguir fazer. No caso mais crônico aqui da nossa cidade, por exemplo, que é o controle e a mobilidade, né? Como é que eu consigo fazer o setup desses semáforos de modo a ter uma situação no período da manhã de maior pico, né? Eu tenho rush, e no período da tarde. E que pode ser variável também, de repente tem um evento acontecendo na cidade, né? E aquele estudo semanal ali, ele já quebra. Ele já dia, vai né? mudar, exatamente. Então eu não posso só olhar o que a gente estava falando de sensoriamento, né? Eu não posso só olhar os sensores que vão coletando a passagem dos carros no chão, o sensor no chão, né? Ou câmeras, porque eventualmente eu tenho que associar isso a uma agenda de eventos, ou uma agenda sazonal, né? Em que vai ter mais turistas na cidade, ou vão ter mais turistas na cidade. Né? Isso é muito interessante, até trazendo de novo o caso da China, lá eles, por meio dos fios, na rua eles já conseguem monitorar o movimento de carros na rua. Então eles também estão fazendo esse esquema de logística através dessa coleta de dados. Mas então, a maior parte é feita por robôs, né, por sistemas, mas ainda precisa da mão humana ali para analisar ou de repente para inserir algum dado para ajudar nessa análise. Sim, eu vejo que apesar do boom da palavra ser bem forte, na parte prática a gente ainda no Brasil está bem no começo. Então, tanto para fazer essa primeira estruturação de como extrair, fazer o processo de limpeza, porque tem muito dado, tem que saber, além de coletar, tu tem que depois tratar ele, né? Higienizar esse dado para saber e ter uma informação relevante em cima daquilo. E algo interessante também que eu acho é pontuar que a parte criativa e analítica, o humano, eu acredito que vai ter sempre na frente, né? Então, por mais que a máquina daqui a pouco consiga fazer própria análise sozinha, a parte da criatividade, dessa visão diferente para a tomada de ação, ainda está muito intrínseca ao ser humano. Porque a máquina acaba traçando perfis, né? Sim. E não, de repente, a individualidade, né? Que o ser humano tem ainda, né, esse discernimento, por enquanto, né? Que a máquina está avançando tanto que a gente não sabe também a que ponto chega, né? Toda a discussão, eu vejo assim, com frequência, né? Com a parte de inteligência artificial e suas ramificações e a parte dessas estruturas em Big Data, volume e o uso desse volume de dados para algum fim, né? A gente cai numa discussão que é antropomorfizar, que é tentar jogar o ser humano e a capacidade intelectual do ser humano em comparação a essas novas tecnologias que surgem. E eu acho que toda vez que se entra numa discussão como essa, a gente vê sempre aquela briga de força, né? O grupo que entende que o nosso intelecto é mais criativo, tem um potencial diferenciado de tarefas que são repetitivas, né? Esforço e repetição. Eu nunca saio de uma discussão como essa com alguma conclusão. Não. O que eu percebo é o seguinte: enquanto não houver uma inteligência artificial generalista, né, que ela resolva múltiplos casos, e a gente está longe desse modelo ainda, né, a gente não deveria nem entrar nessa discussão. O que a gente está falando hoje, e a capacidade das ferramentas de IA hoje, seja Deep Learning, seja Machine Learning, qualquer variação algorítmica, né, associado ao volume de dados, consegue trabalhar muito em cima de padrões. Fugiu do padrão, ela tem dificuldade em resolver o problema. Entende? Então, a nossa capacidade de resolver problemas não lineares é muito grande. Né? Então, a partir daí... Tem que ser uma ferramenta e não um substitutivo, né? Isso. E aí o que é que acontece? Por outro lado, tu pegas uma companhia como a Telefônica. A Telefônica hoje tem 350 robôs fazendo tarefas repetitivas na empresa inteira. E aí o que a gente está falando? Classificação de documentos. Então eu preciso classificar que aquela nota fiscal que eu recebi é uma nota fiscal válida. Tá bom, eu vou olhar meu Big Data, eu vou olhar meu Data Lake, a minha estrutura,
e vou ver. Eu tenho 1 milhão de documentos que são notas fiscais. Tem semelhança nos padrões que eu tenho aqui com esse? Se sim, pode tocar para frente porque é uma nota fiscal. Então, nesse tipo de processo, a gente deveria considerar sempre o uso desses recursos, né? Porque eles são mais baratos, porque eles são mais velozes, porque eles menos suscetíveis a erro, né? Então, agora, analisar se aquilo que foi comprado por aquela pessoa realmente era relevante para aquela atividade, aí eu acho que tem que ter alguém analisando. Uma interferência. Né? Além dos as novas posições também que surgem, né? Algumas a máquina acaba fazendo, mas quantas outras acabam surgindo? E vale pontuar também a questão da ética computacional, que é uma linha ainda pouco estudada, mas já temos pesquisas nessa diretriz, que é como ensinar a ética para o computador, né? Então, porque alguém tem que estar treinando, né? O aprendizado de máquina, o alimento dele são os dados, é o Big Data, esse volume de dados. Mas alguém tem que estar por trás, treinando e dando essa capacidade, seja para reconhecer os padrões de forma matemática e estatística, mas da mesma forma vão vir questões éticas, né? Tem um exemplo que é bem comum para se pontuar, por exemplo, tem um carro na rua, um carro autônomo, e de um lado tem uma senhora, do outro lado tem uma mãe com um bebê, e no meio tem 2 jovens atravessando, né? Então, o que ele faz? Ele desvia para a esquerda, desvia para a direita ou segue reto, né? Então, como que vão ficar essas situações? Vai para essa linha questão de decisão, de ética computacional também. Falando em questão de ética, né, até aproveitando a sua formação em Direito também, né, Chay? Existe já alguma lei que regula essa questão do uso dos dados das pessoas? O que está muito forte agora é a Lei de Proteção dos Dados, né? Que começou ali na Europa, a aplicação lá super forte, e agora está vindo para o Brasil também de forma super forte. E as empresas têm que estar atentas para essa lei e começar desde já verificar os dados que está coletando, como que está coletando, porque o que ela traz muito forte é que tem os dados que são pessoais, né, do indivíduo, e outros dados que, ok, não tem problema serem públicos, mas isso tem que ser muito bem tratado. Inclusive, para a própria parte interna da empresa que estiver trabalhando com esses dados. Por exemplo, ficha cadastral de um cliente. Alguns dados, nem mesmo nas próprias análises, eles poderão ser divulgados. Você pode falar, por exemplo, que 20 pessoas compraram um produto X, mas não a fulana de tantos anos. Não pode revelar. Não pode caracterizar a pessoa, né? Então, isso também, na parte dos trabalhos analíticos, isso também acaba aumentando a dificuldade, né? Que hoje a gente já está começando a empurrar a roda para trazer isso para as empresas, essa parte de business intelligence e tal. E então, vai ter que ter ainda mais atenção e os especialistas também na lei. Mas esse controle seria feito por quem daí? Isso é algo que... Porque existe a lei, mas quem regula? Quem controla? Então, a partir de agosto de 2020, a LGPD vai entrar em vigor. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei brasileira, e aí tu tens alguns órgãos que fiscalizam e empresas que utilizam geralmente desses dados, né, como bancos e outros, para fazer pacote de venda ou para fazer venda casada e tudo mais, vão ter um órgão que vai monitorar as suas operações, né? Que é, na verdade, uma unidade dentro da Secretaria da Fazenda, do Ministério da Economia, mas, no geral, como no Brasil a gente tem dificuldade em estabelecer alguns serviços de regulação, né? Vai demorar, né? Agora, as empresas precisam, no momento que elas forem denunciadas com o uso irregular dos dados do indivíduo, a lei vai ser bastante rigorosa. De repente, e aí as multas vêm. Nesse começo, talvez é só através de denúncias, não vai ter, né, uma análise, que é complicado analisar todas as empresas, né? Estão utilizando, não estão utilizando. E acho também que isso pode seguir para todas as outras leis, né? Às vezes a gente tem um distanciamento entre o que está regulado e a execução. Então, quem sabe a gestão pública utilizando cada vez mais os dados também
tanto para verificar esses casos de irregularidades ou também para verificar, por exemplo, como a gente está num ciclo muito rápido de transformação, hoje as leis também elas têm que ser muito bem pensadas para frente, porque o cenário está mudando muito rápido. Então, talvez a utilização do Big Data nessa parte, a gente também consegue verificar que pontos da lei já estão obsoletos. Porque às vezes a gente tem a lei também ali enrijecendo. Então, da mesma forma que uma empresa hoje analisa talvez os consumidores, pode analisar os cidadãos. Então, se, por exemplo, acima de 85% não consegue cumprir, talvez a lei esteja também defasada naquele sentido. Bacana. Então, bacana. seriam algumas aplicabilidades, né? A gente vai dar uma breve paradinha aqui no programa Santa Inovação, mas volta, né, rapidinho, né, do intervalo, porque a gente vai continuar o papo aqui com o José Francisco Salmi Júnior, professor da UDESC ESAG, Chayane Oliveira, consultora em Business Inteligência, e o tema de hoje, Big Data. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação e o tema de hoje, Big Data. Estamos aqui com os nossos convidados, José Francisco e a Chayane Oliveira, e a gente agora vai exemplificar um pouquinho mais para você que está nos assistindo aqui na TVAL. A gente trouxe alguns exemplos, a Chay falou aqui da Danone, inclusive na questão de controle de estoque. Que outros exemplos a gente pode trazer agora falando aqui em Santa Catarina da utilização do Big Data? Chay, lembra de algum? Bom, o maior exemplo é a Nelway, né, que foi uma das pioneiras aqui a fazer esse tratamento de bases de dados públicas e começar a trazer como informação e valor para as empresas, né? Bacana. Traz mais algum exemplo, professor? Em diferentes segmentos, a gente tem a Neoway, né? Que já vem fazendo um trabalho de web crawling, coleta de dados e o que eles fazem é para notícias e manchetes, né? Então eles criaram uma nuvem bastante expressiva e hoje alimentam algumas empresas no Brasil e no exterior, fazendo a relação de um conteúdo que vai ser publicado pelo jornal, pela revista, com essa massa e volume de dados que eles coletam. Inclusive, esse exemplo Neoway, né, que foi debatido aqui agora, a nossa reportagem foi até lá, conhecer um pouquinho mais. Inclusive, é considerada uma das maiores da América Latina nesse segmento de Big Data, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais agora, né, com a reportagem de Leneza Cras. Ganhar mais ou perder menos? Estes são alguns dos objetivos dos clientes desta empresa que nasceu na capital e é considerada um dos maiores players de inteligência de mercado da América Latina, utilizando o Big Data para transformar dados em conhecimento. A plataforma de inteligência ela tem alguns pilares, né? Um deles é a parte de dados. Então, o que a gente costuma falar de Big Data é toda essa força que a gente tem, essa de engenharia, que trabalha com essa coleta de todos os dados que são disponíveis publicamente, especialmente em sites do governo. Alguns dados que são de alguns clientes nossos, parceiros de negócio, e uma camada muito especial que a gente coloca em cima desses dados, que é a camada de inteligência, que é uma camada, em geral, trabalhada e desenvolvida pelos nossos cientistas de dados, que é o que faz com que a plataforma realmente tenha essa inteligência e não seja simplesmente um emaranhado de dados e com alguns aplicativos em cima. A empresa, com escritórios em Florianópolis, São Paulo e Nova York, atende hoje mais de 700 clientes de 17 segmentos de indústria. Todos os clientes têm um objetivo em comum: aumentar sua receita e gerar novas oportunidades. Grande parte dessas informações que são estratégicas para os nossos clientes, elas estão espalhadas em um monte de lugares diferentes, né? Então, o nosso trabalho basicamente é fazer esse trabalho de coleta, conectar esses dados, organizar eles e depois desenvolver uma série de modelos estatísticos e alguns indicadores em cima desses dados para que eles possam responder algumas perguntas que são mais estratégicas e ajudem os nossos clientes nessas duas frentes que a gente costuma trabalhar, que é de vender mais ou perder menos. Com a aplicação do Big Data, muitos resultados positivos foram alcançados, segundo a diretora de marketing. A gente teve uma empresa agora que aumentou 40% de receita e com esse aumento ela contratou 110 novas pessoas. Então a gente cria impacto também na sociedade. Isso o Big Data ajuda a gente a criar impacto na sociedade.
A plataforma da Nelway também oferece segurança para os clientes no uso de informações. Acreditamos que a Lei Geral de Proteção de Dados ela ajuda na segurança dos dados dos nossos clientes e nós estamos preparados para todas as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, e a gente continua sempre tentando também a melhoria da gestão dos próprios dados. A empresa lançou algumas novidades este ano, ampliando a sua atuação. Esse ano a gente adquiriu 2 empresas, uma focada em digital, né? Foi a Seven Nova, então a gente criou um novo produto que é para juntar o on e o off, o Nelway Digital, e também nós adquirimos uma empresa Legal Labs para um novo produto de inteligência artificial focada, que a gente criou um produto chamado Nelway Legal. Essa empresa é inteligência de mercado focada em soluções jurídicas. Essa questão aí da Legal Tech, né? Sei que tem essa formação em Direito, mais uma vez eu insisto aí, né? Mas há uma discussão também na questão de substituição, né? Do papel do advogado, né? Do profissional da lei ali, mas acredito que muito pequena a princípio, né? Sim, volta para o que a gente conversou antes, né? Os trabalhos repetitivos, o robô pode fazer sem problemas. E acho que até todo mundo vai ficar feliz com isso, porque a parte legal daí fica pra gente, né? Tem até Dá para pegar mais casos. Dá para pegar mais casos e analisar mesmo na parte jurídica, é o que tu estuda, o que tu gostaria de fazer, né? E não, por exemplo, ficar fazendo os trabalhos repetitivos. Por exemplo, protocolando, né? Um robô poderia simplesmente fazer isso. Sim. E você pensar na inteligência por trás. Tem até um site, para quem quiser pesquisar, que é um site americano, é willrobotstakemyjob.com. E lá você pode botar as profissões, ele vai te dando a porcentagem de chances do robô substituir aquela profissão. Mas inúmeras outras vão surgir, né? E trazendo um pouquinho mais também da aplicabilidade do Big Data para o Legal Tech, tem a área que eles estão chamando hoje de jurimetria, que é você começar então a utilizar dados para fazer análises. Como, por exemplo, hoje as decisões são dados. Então, você começa a classificar essas decisões. Então, por exemplo, você consegue começar a perceber um padrão em cada utilizando jurisprudências em cada vara ou em cada tribunal para determinada situação. Ou também para elaboração de contratos. Você consegue pegar as leis, utilizar a tecnologia para ler as leis, classificar a jurisprudência e trazer tudo que você precisa de ferramentas para montar um contrato ou a defesa numa peça. Então, algumas aplicações do Big Data hoje já na área de Legal Tech. Legal. E professor, na área acadêmica, né, no âmbito acadêmico, como é que está sendo ensinado isso? Né? Os alunos já estão saindo mais prontos nessa questão do Big Data, com essa mudança recente? Nós tivemos recentemente a mudança em 2 departamentos na ISAG, o Departamento de Administração Empresarial e o Departamento de Administração Pública incorporaram na sua grade não só a questão do uso do Big Data para fazer análises e formação do design da pesquisa, como também a preparação do egresso, né, para trabalhar com a criação de um modelo de análise que utilize uma nuvem, né, para enfim, estabelecer um modelo de operação da empresa ou para fazer, no caso da administração pública, a melhora de um processo administrativo. Então, se quer reduzir a densidade burocrática, né, o red tape burocrático, que maneiras tu consegue incorporar serviços que trazem uma certa automação para esses processos. Então, o aluno ele faz, a partir da segunda fase, o entendimento sobre o desenho e o manuseio de nuvens de dados. O governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual, já tem um diretório de dados abertos, que já tem volume de dados expressivos para análise, né? E ele começa a utilizar algumas ferramentas que já são voltados a isso. Então, eu estabeleço o modelo da análise, conecto nessa nuvem, e aí, a partir daí, eu começo a avaliar os resultados, né? Então, por exemplo, na área pública, quando tu queres fazer monitoramento de políticas públicas, tu teres uma massa de dados, como a massa de dados do programa do Bolsa Família, é fantástico. Né?
quando tu queres ver o comportamento do registro das empresas ou, enfim, do judiciário, é muito importante tu teres o uso, o apoio dessas ferramentas. Né? Então, as disciplinas, elas mudaram o seu enfoque, né? Incorporando tanto a inteligência artificial, né? Modelos mais tradicionais ou mais, eu diria, contemporâneos, como machine learning e deep learning, né? Como novos modelos. A gente tem uma empresa que é uma empresa israelense, ela criou uma tecnologia que não usa essas e nem necessita de um grande volume de dados para que ela IA aprender. Né? Então, já mostra um pouquinho da mudança, da tendência, né? Eu não trabalharia só com massa de dados, eu trabalharia com uma formação de uma rede neuronal que não é treinada a partir da repetição e volume de dados. Aproveitando, né, a questão que você falou da gestão pública, né? A academia, de certa forma, acaba contribuindo com a gestão pública através de sugestões, estudos que foram feitos, porque às vezes o gestor não tem essa formação, né? Claro. E acaba fazendo ali na questão política mesmo, né? O que dá voto, o que não dá voto, né? Dúvida. E às vezes não é a melhor decisão. E como é que é aceito pelo poder público essas sugestões? A gente tem muita procura ali na ISAG por esses tipos de análise e apoios, principalmente na análise de implementação de políticas públicas do executivo, né? Hoje a gente tem uma parceria com o governo do estado, então a Secretaria de Administração, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, eles se juntaram, criaram um hall de projetos que gostariam que a gente desenvolvesse em parceria, os alunos, né? E hoje a residência é uma situação consolidada. Então o aluno passa um período dentro da organização pública para trazer um pouco dessas tecnologias e dessas novas metodologias de trabalho. Né? Que bom. E tem alguns laboratórios de inovação também surgindo nesse sentido na gestão pública também. Poucos ainda, mas a gente já vê esse movimento. De análise e contribuição com as decisões públicas? Sim. Legal, bacana. Agora aproveitar, né, falar da tua conclusão de curso, já que a gente está nesse assunto acadêmico, né, que, se não me engano, foi em cima de termos de uso, né? Sim. E é um tema muito interessante, né? Porque a gente vai lá, rola a barra de rolagem, coloca aceito, concordo, não lê nada, duvido que você que esteja nos assistindo leia de cabo a rabo ali, né? E às vezes tem alguma coisa ali no meio que a gente acaba concordando e que se lesse não concordaria, né? Sim. O termo de uso, ele é em cima de um contrato de adesão, né? Então, a parte, no caso, a empresa que está fornecendo serviço, ela coloca os termos. Se você quiser utilizar, você tem duas opções. Ou você aceita os termos da forma que estão, ou não utiliza. E dentro desses termos, a gente sabe que tem muitas cláusulas que trazem para essa questão de dados e a forma como eles são utilizados pela empresa. Inclusive, se ele pode ser ou não divulgado para empresas parceiras, por exemplo, ou não. E nisso acabam surgindo outras questões polêmicas, né? Como, por exemplo, a utilização desses dados e para influenciar ou direcionar campanhas. E surgem alguns temas do tipo, bom, a empresa tem ou não esse direito? No meu ver, a partir do momento que você deu o aceite, você está concordando com aquilo, né? Independente da preguiça. Independente da preguiça, você deu o aval para a empresa utilizar os dados conforme ela expressou ali no contrato. Então, acho que esse é um trabalho também nosso, não só de falar estão usando meus dados, mas de ter um pouco mais de responsabilidade nesse momento de saber o que aceitar ou não, né? E não só, né? A gente está falando e já penso logo em rede social, né? Vamos dar um exemplo aqui, Facebook, né? Para entrar na rede social, você precisa conceder acesso. Mas depois que você está lá dentro, existem outros aplicativos e jogos, games, enfim, que acabam pipocando ali que para baixar ou para participar, você tem que dar um novo termo de uso. E às vezes permissões dentro da tua rede social, eles acabam te monitorando para onde tu vai. Seguem teus passos, né? Sim. Isso é legal? É ok? Sim, esses aplicativos, eles vão sendo acoplados, né? São modulares. Então, você também está assumindo responsabilidade com uma nova empresa, né? A empresa que desenvolve esses aplicativos não necessariamente é o Facebook, por exemplo. Então, é um novo termo e mais um responsável. E tira a responsabilidade do Facebook, mesmo estando... Não. Tem uma das cláusulas que fala hoje da responsabilidade
responsabilidade, por exemplo, o Facebook ou qualquer rede, ela não pode falar que ela não tem responsabilidade nenhuma sobre o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor que seja publicado no Facebook fotos de abuso. O Facebook, ele tem que tirar a foto. A partir do momento que ele conhece, apesar de não ter sido ele que publicou, ter sido um usuário, a responsabilidade de ser principal do usuário, ele tem a responsabilidade de, a partir do momento que foi denunciado ou que ele ficou sabendo que aquilo está acontecendo, de tirar e remover essas coisas. Só remover ou precisa, de repente, comunicar às autoridades? Sim, também. Mas ele não pode falar que está isento de responsabilidade porque foi o usuário que publicou. Por exemplo, nesses casos, ele tem a responsabilidade de diminuir ao máximo o dano que está sendo causado ali, né? Professor, a gente estava conversando, que a gente bate um papo aqui antes de começar o programa, né? Para se conhecer, para também saber, né, a abordagem do programa aqui em Santa Inovação. E o professor falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você vai criar uma conta de e-mail gratuita, né? E às vezes no meio corporativo, ou principalmente em órgãos públicos, utiliza essa conta, vamos falar aqui, @gmail.com, né? E utiliza ali o tal do Google Drive para compartilhamento de documentos e tal. Que risco, de repente, o servidor público está correndo com essa questão? Então, comentava sobre a questão da leitura do termo de uso, né? Então, quando eu sou signatário daquele serviço, algumas empresas oferecem o que é chamado de uma inscrição freemium. É um modelo em que eu vou me inscrever naquele serviço, não vou pagar por ele, né? Nenhuma taxa ou nenhum FII, mas no termo de uso há uma clara declaração da empresa do que ela vai fazer com aquele conteúdo a partir daquela conta freemium, né? Então, às vezes se cria uma conta do G Suite, né, que é o pacote da Google, ou mesmo na Microsoft, ou no Facebook, que são essas grandes nuvens, né? E o termo de uso dessas empresas deixa claro o quanto eles vão usar esse conteúdo que está sendo colocado ou seja naquele drive, ou seja naquela estrutura de compartilhamento de arquivo, né? E, em alguns casos, o conteúdo é indexado e usado para fins comerciais, né? Esse seria o pagamento da conta gratuita? Isso é a contrapartida, né? Isso já foi muito pior no passado, né? A partir do momento que a Google foi colocada perante o Congresso americano e o Facebook também, a cobrança do país, né? Da sede dessas empresas começou a ser maior e eles começaram a retroagir com relação a algumas práticas. Uma situação que me chamou muita atenção foi a vice-presidente da Facebook de análise, né? Ela trabalhava em webometria e cientometria, ela trabalhava na análise dos dados da nuvem deles. Ela pediu demissão alegando que certas práticas da empresa violavam a ética da convicção, né? A ética dela, né? Então, ela pedia para sair da empresa porque entendia que certos tipos de análise não eram, dentro dos valores dela, né? Eram aceitos. O próprio Mark Zuckerberg teve que ir lá no Senado se explicar e tudo, né? Pedir desculpas. Né? Então... E aí, algumas empresas, tu havias falado mais lá no início do programa, algumas empresas, por estarem em alguns países já, têm que obedecer a regulação e a legislação desses países, que é mais severa. E aí, é claro, tem que começar a criar ferramentas para que aquele que é o dono do conteúdo, ele possa entender como é que o dado dele está sendo usado. Acho que esse é um ponto muito importante, porque, por exemplo, o Facebook é uma das ferramentas que ela não é tão clara, ou não era até hoje, referente aos dados que estão sendo coletados. Então, apesar de você, concordei, né? Mas também acho que vem essa responsabilidade das empresas de serem claras, e cada vez mais claras referente ao que está sendo coletado e qual nova lei vai ser obrigado a falar, na verdade, o que está sendo coletado e qual que será a utilização de cada dado, mas de forma clara. Isso é algo que ainda a maioria das empresas pecam bastante. Então, tu estavas respondendo a última parte da tua pergunta, no momento em que eu sou responsável por um documento, né, pelo sigilo daquele conteúdo,
e eu uso uma conta Freemium, né? Uma conta que tem lá suas regras para compartilhar esse documento, eu preciso saber, né, estar atento de que aquele conteúdo vai ser compartilhado para outras empresas. Pode ser um edital, alguma coisa que precisa de um sigilo e acaba compartilhando. Isso. Bacana. A gente deu uma assustadinha aí em você, né? De repente agora vai começar a ler termos de uso e tudo mais, mas tem muita coisa boa também que o Big Data traz e no próximo bloco a gente vai falar sobre os benefícios, né, da utilização dessa ferramenta, que é muito interessante, né, e que é um caminho sem volta. Falando em volta, a gente volta já com o programa Santa Inovação. Não saia daí. No último bloco a gente falou que traríamos agora para esse último bloco do programa Santa Inovação exemplos positivos. Então a gente vai abordar agora com a Chay e com o José Francisco agora, então esses exemplos positivos que são possíveis aí abordando o tema Big Data, né? O que você traria de exemplos positivos aí destacados? Bom, tem um dessa semana que eu estava procurando um curso e, enfim, fui pesquisando, não tinha achado nada adequado ainda porque eu queria. Aí ontem eu fui dormir 1h30 da manhã. Apareceu lá no Instagram um curso. Ganha esse webinar, não sei o que, não sei o que. Parece que tá bem parecido com o que eu queria. Patrocinado, entrei. Lá. Patrocinado. Entrei certinho no que eu queria, no que eu tava pesquisando. A parte triste é porque eu gastei dinheiro a que eu não tava esperando 1h30 da manhã. Mas assim, a parte positiva é que me economizou o tempo de ir atrás e me fornecer uma solução que eu nem conhecia até então. Então... acho que esses são os casos positivos, né? A personalização dos produtos. Eles estão cada vez mais personalizados porque a gente gosta. A gente tem menos trabalho de ter que explicar também isso. Até, por exemplo, um caso que vale trazer também é da Amaro. Acho que mês passado, ela lançou uma coleção com base no DNA, em dados do DNA, pegando personalidades do DNA para montar cores e estampas de uma coleção de roupas. Então, desde essa coleta, já vai sendo até mais assertivo nos produtos oferecidos. Eu acompanhei esse videozinho, inclusive, da divulgação, e as pessoas se reconheciam na roupa, Sim, né? Antes de saber que aquela roupa Antes de saber que era delas, elas iam atrás daquelas que ela gostou. Tava lá e era na Arara, de acordo com o que estava certo. Poucas erraram, né? Bacana. Muito legal. A Chay, professor, falou de um exemplo pessoal ali, numa questão de remarketing, né? Que ela pesquisou e a empresa foi, né? Agora a gente vai para o outro lado, para o lado corporativo, né? Que exemplos positivos a gente pode trazer para uma empresa? De repente a empresa está lá 10 anos no mercado, acha que está fazendo tudo certo e decide contratar um sistema de Big Data, né? E muda totalmente a questão estratégica comercial, de marketing, enfim, como que pode trazer isso para o benefício das grandes companhias? Eu diria em duas perspectivas. Na sua revisão de processos internos, da sua operação, né? Então, a gente vê hoje muito a questão, principalmente na indústria, né? Que é chamada de indústria 4.0, né? Então, o dado que chega a partir do mercado, a partir daqueles consumidores que são focos daquela indústria, a preparação do produto e a estruturação do produto na linha de produção, ele vai ser configurado, o seu setup vai ser de um jeito a partir daquele dado que está chegando, né? E cada vez mais a questão da preparação daquele produto específico para aquele cliente, enquanto ele está na linha de produção, né? Então, só que isso chega num patamar pela questão do sensoriamento, né? Você vê que o impacto para eles é imediato. O dado preparado, o dado enriquecido, chegando na linha de produção, que adere melhor àquele perfil do cliente, ou aquele segmento que se quer trabalhar, né? Produto final, ele é sempre mais aderente. Né? Na perspectiva da administração pública, eu acho que é um outro lado, né? Essa massa de dados também tem colaborado na melhoria da sua operação interna. Né? Então, fazer o investimento correto. Né? Investimento correto. Hoje os serviços estão muito baratos, né? Então, vamos lá. A Google tem um serviço a Amazon tem um serviço que é chamado de Textract. Por $1,50, tu tens 1 milhão de documentos escaneados. Então, ele lê o documento e extrai a informação que tu precisa. Né? Então, quando tu és de um órgão público, tu faz admissibilidade de documentos, por exemplo, na sua tarefa diária, se eu tenho esse serviço de Big Data analisando esse tipo de documentos,
eu consigo focar naquilo que é mais importante. Muitas vezes atender aquela pessoa que mais precisa, né? Com um serviço mais adequado. Eu falava do Bolsa Família. O volume de dados que o Bolsa Família gerou permitiu que o Ministério da Saúde olhasse para as doenças que estavam impactando principalmente a criança e o adolescente, a família, né? E viu-se que um programa social, independentemente do seu partido afiliado, mas o programa social bem implementado conseguiu reduzir algumas doenças. Por quê? Porque o programa exigia que a família tivesse a criança na escola e a sua carteira de vacinação em dia, né? Então, diminuir os índices Agora, como é que tu consegues fazer isso num país do tamanho do Brasil? Analisando a massa de dados, né? Para aferir se aquela ação da política pública ela realmente surtiu efeito. Tu não vais ter funcionário público para fazer toda essa análise, né? Papel a papel, com essas ferramentas e o Big Data e a analítica. Muitas vezes né? feito através de amostragens também, né? Não dá para fazer no global também, mas já dá para criar uma estratégia bem direcionada e muito mais eficiente do que se fosse, né, feito por uma pessoa, né? E essa utilização de dados também para empresas e os órgãos públicos, até para o olhar interno, né, da utilização dos recursos. Então, só de você conseguir olhar o retorno do dado e olhar o mapa como está hoje, tanto do desempenho do órgão como de uma empresa, tu já consegue reduzir custos e alocar melhor os recursos. De primeira olhar, assim, pode ser simples, mas que o impacto é bem grande. Então, o investimento hoje num sistema Big Data que não deve ser barato, né? Eu desconheço, mas para tanta informação assim não deve ser barato. De repente, a curto e médio prazo, ele, né, acaba compensando pela questão da redução de custos, estratégias e tudo mais. Sim, a maioria acredito que é um preço um pouco mais elevado, mas tem que olhar também para o retorno que vai ter, né? Mas a gente tem soluções simples de implementar, baratas, e vai aumentando. Então, qualquer empresa que queira botar em prática vai ter soluções específicas para ela poder utilizar. Uma pergunta para ambos agora, começando com você, Chay. Como é que você enxerga o futuro do Big Data? Olha, para mim não estamos no ápice ainda, porque a internet das coisas ainda está começando, né? A tendência é que, por exemplo, vai ter o leilão do 5G no Brasil previsto para o segundo semestre de 2020. E isso vai aumentar a internet das coisas. Isso é o quê? É a cortina baixando na hora que sabe que eu tô chegando em casa, que a luz já vai se adequar para o que eu gosto, a temperatura, o ar-condicionado já vai conseguir se autoadequar sozinho, sem contar os dispositivos, os wearables, né, que a gente utiliza. É o relógio, é o tênis que começa a coletar dados cada vez mais. Então, batimentos cardíacos. Tudo. Então, isso ainda está no começo. Então, o futuro vai ser ainda mais essa massividade de dados aumentando muito mais e novas oportunidades, novos desafios também para serem solucionados. Então, muito voltado ainda para a área do consumo, mas tem muito mais do que o consumo, né? Sim. Na sua visão, professor, qual é o futuro do Big Data? Eu tenho mixed feelings, que, por um lado, eu vejo que o crescimento da coleta e armazenamento por um propósito específico ele vai crescer e tu tens razão, com o sensoriamento aumentando, né? O 5G vai mudar muito a nossa realidade. Hoje a gente tem uma prática que conecta numa loja de aplicativos e baixa o aplicativo para ele operar localmente no meu dispositivo. Com o 5G, nós não precisamos mais de aplicativos instalados, porque a rede vai ter banda suficiente para fazer coisas sem ter um aplicativo local. Né? Então vai mudar muito essa realidade nossa. E o sensoriamento vai aumentar. Então, assistentes eletrônicos, tudo quanto é equipamento vai... Hoje a gente já tem televisão, tem outros eletrodomésticos que fazem essa... Mas eles vão aumentar. A partir desse aumento a gente vai ter mais dados disponíveis para análise. Por outro lado, eu acho que hoje a gente está fazendo muito preditivo, né? Muita análise preditiva, tentando entender um pouquinho do futuro a partir dos dados presentes e passados. Eu acho que essa abordagem vai mudar um pouco. Ela não vai ficar só olhando dados passados, né? Ela vai usar um pouco do nosso modelo mental de análise. Então pode ser que o Big Data não seja sozinho
o que vai fazer essas atividades no futuro. Né? Eu acho que ele muda, porque a nossa capacidade de raciocínio e de análise, ela não está vinculada só à memória, só à simbologia que a gente tem, né? Ela está vinculada também à nossa emoção e outras coisas. Tem outros né? sentimentos envolvidos. Isso, então legal. Acho que muda um pouquinho por aí. Você falou que não autorizou, isso aqui eu estou revelando, ela falou para mim, eu estou revelando. Falou de questão de termo de uso, não autorizou a câmera do celular gravar, apesar de ter o Face ID ali para abertura do celular, reconhecimento, né? Sim. É teoria da conspiração ou realmente estamos sendo monitorados pela câmera do notebook, pelo celular? No meu caso, foi um pensamento mais sem teorias da conspiração, mais racional. O Face ID é a câmera reconhecendo meu rosto. Então, ela tem que estar ligada 100% do tempo. Não que ela não esteja, né? Mas eu não autorizei. Então, isso eu ainda tem trabalho para adaptar. Eu ainda coloco a senha no dedo. Eu vou te falar assim, de fato, o que existe já. Tá? Hoje, no meu notebook, eu tenho um dispositivozinho em plástico que eu fecho a câmera. E o meu telefone está desabilitado a ativação do assistente. Por qual eu assisti uma matéria, tem um TED Talks, que é onde especialistas comentam, vocês conhecem bem, e tem uma apresentação do TED Talks que um cientista, um pesquisador de uma universidade, fez um trabalho com um engenheiro e eles analisaram dispositivos de assistentes, ou o que eles chamam de smart devices, né? Então analisaram o da Amazon, analisaram o da Google, analisaram TV, todos que... E ela, que era engenheira, ela colocou isso tudo na casa dela, instalou tudo na casa. E eles monitoraram o que esses equipamentos faziam de feedback para as companhias. E o resultado é assustador. Tudo. Inclusive, quando ela estava com o seu esposo no quarto, eles monitoravam o que estava acontecendo, respiração, tudo. Eu recomendo vocês assistirem, porque mudou a minha perspectiva do quão monitorados nós somos por esses Tem até a questão do assistente inteligente também, né? Que dizem aí que pode até gravar conversas e jogar para a nuvem, transformar em texto e tudo mais. Sim. Até está sendo utilizado para uma defesa agora, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, para defender um cara que não foi ele que executou o que ele está sendo imputado lá, mas vão pegar a gravação que não era para estar gravando, mas pediram para utilizar na defesa. Bacana. Tinha muito mais para falar aqui, mas a gente já está chegando ao fim do programa Santa Inovação. Infelizmente, é um assunto muito interessante. Mas vamos então para as considerações finais de ambos aqui, de forma bem objetiva. Professor, o que poderia colocar de considerações finais a respeito desse tema? Eu gostaria de fazer um pedido aos jovens que estão nos assistindo. Pode pedir direto para eles ali também. Para todos os jovens aqui. Importante conhecer um pouco dessas tecnologias. Não sejam tecnofóbicos, né? É importante conhecer como é que essas tecnologias vão afetar o futuro do emprego das suas carreiras. Né? Então, seja ela na engenharia, seja ela no jornalismo, seja ela na administração. Importante conhecer, porque realmente vão apoiar o profissional do futuro. Legal. Chay, considerações? Concordo com o que o professor colocou, de ter esse olhar para as suas carreiras no futuro, o que pode estudar agora de complemento, seja essas questões analíticas ou de criatividade que vão ser sempre necessárias. E na parte de empresas também já começar uma cultura data-driven na empresa, que não é fácil. Então, assim, é um processo começar a trabalhar com dados dentro das empresas para conseguir melhores resultados, mas ele é um processo que envolve todo mundo. Então, trabalhar nessa cultura de dados. Beleza. Você que está assistindo então o programa Santa Inovação e quiser participar, sugerindo pautas, o endereço está aqui embaixo, basta mandar um e-mail para esse endereço e você pode ter a sua pauta aí, né, acatada aqui pela produção do programa Santa Inovação. Já agradecendo então o professor da ESAG UDESC, José Francisco Salme Júnior, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Chayane Oliveira também, consultora em Business Intelligence, muito obrigado. Foi muito enriquecedor o papo de hoje. E a gente volta em breve com mais um programa Santa Inovação aqui na TVAL. Até lá!